Olá pessoal, eu sou Edson do canal Board Game Guará 2 e hoje no nosso quadro que vem na caixa a gente vai ver o jogo A Ilha dos Gatos, que foi lançado pela MeepleBR em janeiro de 2020 aqui no Brasil. A capa a gente já nota uma certa diferença com relação às artes das capas das caixas, né, vamos assim dizer, que não existe o nome da editora e também o nome do artista e do design do jogo. A gente só vê a ilustração que fala um pouco a respeito da história do jogo. Ele é um jogo competitivo que nós temos que resgatar os gatinhos da ilha antes que o vilão chegue. Aqui a gente tem o verso da caixa que ele explica um pouco a respeito do jogo, dá uma ideia inicial a respeito do jogo, mostra os componentes, que eu vou mostrar para vocês no unboxing, um resumo das regras, os componentes e mostra também que ele tem um modo família e uma breve explicação também do modo solo. E aqui aquelas informações que são bastante básicas que eu gosto de passar. É um jogo para 1 a 4 jogadores, tem modo solo como vocês viram, e as partidas duram em média de 60 a 90 minutos, que creio que a duração no modo família seja menor, e a idade indicativa é 8 anos ou mais. Retirando o plástico da caixa, já vou falando para vocês que é uma caixa maior do que as caixas que a gente está acostumado a ver no mundo do board game. Se você for comparar com caixas de jogos padrões, estilo Ticket Ride, ela é uma caixa mais alta. E mostrar o acabamento interno. Olha só, a gente já vê uma brincadeirinha bem legal do jogo, que preparação do gato. Caso você possua um gato, você deve colocá-lo aqui enquanto joga A Ilha dos Gatos. Eu não tenho gato para colocar aqui, mas os gatos que eu conheço, eu acho que eles não ficarão aqui por muito tempo, mas gostarão bastante de ficar dentro da caixa. E vocês podem ver que, além dessa gravura que ela tem aqui, é uma caixa que tem acabamento interno e, apesar de ser uma caixa alta, vamos dizer assim, que ela tem uma certa profundidade, é uma caixa, de um material excelente, ó, que ele é um tanto quanto rígido. E olha só o barulho que ela faz de ser uma caixa bem resistente mesmo. Olha só, a gente já tem aqui esta sacola, que é um tanto quanto grande. Confesso para você que quando eu olhei no manual ela parecia ser menor. Tirar as coisas, ela vem com uma série de coisas aqui dentro. Vou retirar. É a sacola que a gente vai colocar as peças do jogo. Olha só, a qualidade muito boa. Ela fecha, você pode fechá-la aqui. O tecido, sou péssimo nisso, não consigo falar qual é o tecido que veio. E olha só, para vocês terem uma ideia, a minha mão ela não é uma mão pequena e você tem bastante espaço nessa sacola de uma qualidade bem legal. Aqui a gente tem os zip-locks, como eu sempre falo, não custa nada os jogos vir com zip-locks, para a gente poder organizar melhor os componentes do jogo. Ele tem vários, olha só, vários zip-locks, e quando você destacar as peças, vai poder organizar certinho para começar a jogatina o mais rápido possível. A gente tem também aqui um lápis para anotar a pontuação. E já que eu mostrei o lápis, vamos mostrar aqui onde ele vai ser utilizado, que é este bloco de anotações no final, que você vai fazer a pontuação do jogo. Então você coloca o nome das pessoas aqui e tem todos os critérios de pontuação. Você vai colocando aqui, inclusive pontos negativos pelos ratos, e no final você tem um total. Olha, ele é dupla face, ou seja, você pode usar a frente e o verso do papel, e você tem várias e várias folhas para fazer isso. Vamos já mostrar as cartas. Vamos pegar primeiro uma carta somente para mostrar para vocês. Olha só, é uma carta que ela tem um bom acabamento, é uma carta relativamente flexível. Aqui no jogo ela é uma de borda azul, que isso representa as cartas de descoberta, que vai ser utilizados no modo padrão de jogo, no modo normal, vamos assim chamar. A gente tem coisas como custo, o nome, o que essa carta traz. E essas cartas aqui são as cartas que você pega o gato Oxax. Não sei se é assim que pronuncia o nome, mas enfim.
a gente tem essas cartas aqui com as botinhas. Não deve ser esse provavelmente o termo técnico do jogo, mas que vai te permitir jogar primeiro ou não. E cada carta tem os símbolos dos gatinhos. Temos aqui as cartas de cesta quebrada, porque você vai na ilha buscar os gatinhos sempre nas caixas, para colocar nos seus navios. No seu navio, melhor dizendo, né? Que a gente tem caixas que tem essa botinha e a caixa. E você tem vários tipos diferentes com valores também. Esse aqui, se não me engano, vai servir para fazer a ordem do turno. E esse outro, como eu falei, para levar os seus gatinhos para o seu barco. A qualidade da ilustração achei bem legal. Tem os gatinhos em diferentes posições. E as 5 cores, creio que sejam 5 cores que existem no jogo. Várias cartas diferentes. Aqui é para mostrar uma cesta quebrada e aqui a cesta inteira. Então, a gente tem várias cartas desse tipo no jogo. E durante a partida vai dar uma variação bem razoável e uma aleatoriedade. Essa aqui também são cartas de descobertas, mas que te dão efeitos imediatos, vamos dizer assim, comprar mais cartas e assim vai. Continuando, a gente tem estas outras cartas aqui. Aqui são cartas, apesar dela ter essa borda roxa, são cartas de referências. Essa carta de referência é legal porque o jogo utiliza cores, mas as cores também possuem símbolos, eles usam estes símbolos para ajudar. E aqui os gatinhos também têm cores e o diferencial de cada gatinho é o rabo dele, que a gente tem um gato vermelho, laranja, verde, púrpura e azul. Ou seja, se você tiver dificuldade com as cores, você pode acompanhar com os símbolos. São 4 cartas de ajuda, porque são 4 jogadores. Vamos virar aqui, ver o verso. Olha só, essas cartas continuam com verso azul, são ainda cartas de descobertas, que são utilizadas no modo normal do jogo. Essas aqui, Armadilha de Sol, é uma carta de aprendizado, ela te dá pontos de vitória, são cartas que te dão pontos de vitória no final do jogo. A gente tem vários aprendizados e uma diferença do jogo, olha só, a gente tem os aprendizados públicos e os aprendizados. Os públicos servem para todos e os aprendizados servem somente para pontuar para o dono. Então, aqui são as cartas azuis. Aqui já são outro tipo de carta, que são as cartas roxas, que provavelmente são para o jogo solo. E aqui a gente tem uma carta de cada gato. Tem o verso aqui também, roxo, sólido, e tem o nome da cor. Continuando, a gente tem as cartas verdes, porque além do modo padrão de jogo, ele também vem com o modo família, para possibilitar que pessoas com idade mais baixas e pessoas que querem um jogo mais simples possam usufruir também desse jogo. São as cartas verdes. Opa, falei um monte de besteira, porque isso tudo daqui é do jogo solo. Tem que olhar pelo verso, olha só. Verso roxo, modo solo. Então, várias cartas aqui para o modo solo. Finalizando as cartas, a gente tem as cartas especiais, que dão alguma coisa especial para o jogo. Volta a ser, na verdade, o fundo azul, que são as de descobertas. A gente tem várias dessas cartas de descoberta. Receber peixe. Peixe é como a moeda do jogo. A gente tem também estas cartas aqui. São de descobertas, mas que te permitem pegar um tesouro raro, que são peças de
formatos diferentes. Aqui também te possibilita pegar tesouros, só que são pequenos e você pode pagar para ter um benefício maior. A gente tem estas cartas de aprendizado, ainda azuis, várias cartas de aprendizado. Olha só, te dão pontos, várias delas, e todas com o verso azul. E ali eu acho que eu cometi um pequeno deslize, que se não me engano, essas cartas que tem o verso verde, que são para a partida do modo família. Esqueci de mostrar que algumas cartas que tem o verso verde, que são exatamente as cartas do modo família, que ela possibilita o jogo mais simples. Nós temos os meeples do jogo, esse aqui é o gatinho laranja, os gatos verde, e olha só que legal, o gato ele é diferente e o rabo provavelmente coincide com o rabo das cartas de ajuda. Olha, todos esses que eu peguei, eles estão muito bem recortados e muito bem pintados. O navio do vilão, vou tentar mostrar para vocês. Olha só, ele tem uma mão aqui. Ele também, frente e verso, tem a mesma gravura nos dois. Os gatos roxos. Olha só como é o gatinho azul. Passando, vamos mostrar o tabuleiro do jogador. Primeiro mostrar a gramatura aqui para vocês, olha só. Ele abre em uma parte, acho que ficou de cabeça para cima. Aqui eu acho que é o modo normal de jogo. Ele mostra as fases que existem no modo normal de jogo. Aqui nessa lateral, olha só, ele tem a pontuação. E aqui a gente tem o barco e os espaços para colocar os gatos. É um jogo no estilo Tetris que você vai encaixando as peças diferentes de gatos. Além disso, tem alguns ratos no tabuleiro. Você pode ver aqui também que tem um tesouro, vai possibilitar que você pegue os tesouros, caso você coloque o gato da cor igual a esta peça de tesouro. E você tem também aqui os tipos de cômodos diferentes indicados aqui nas gravuras. Olha, esse aqui no caso é uma lua, esse aqui tem um papagaio e assim vai. Esse é um primeiro lado e o outro lado eu creio que seja do gato verde, que é o modo família. Já no modo família, o jogo, por ser mais simples, olha só, ele não tem todas aquelas fases e ele é bem mais simples e também a pontuação dele é mais simples. Do outro lado, acho que eu mostrei para vocês, ele tem a pontuação do jogo. Então esse aqui é o tabuleiro de um jogador e como nós temos até 4 jogadores, a gente tem 4 tabuleiros diferentes. Uma coisa que eu percebi agora, posso estar enganado, mas é que cada tabuleiro tem um bicho diferente. Aqui tem um dragão, olha só. Nesse primeiro tem, não sei que bicho é esse, tipo um pinguim, sei lá, mas parece ser bem maior, não consigo identificar. Aqui a gente tem um dragão. Aqui a gente tem esse tabuleiro que a gente tem o polvo, tem dos dois lados. E aqui eu creio que seja um peixe-espada. Mais 2 ziplocs grandes. Esses aqui creio que sejam para guardar as cartas, desculpa. A gente tem o manual do jogo, o manual de regras. Olha só, ele mantém a arte da caixa do jogo também, só que aqui ele escreve regras, identificando o manual. Qualidade do manual muito boa. Então, vamos colocar de uma forma melhor aqui para tentar mostrar para vocês. Ele tem aprendendo as regras, os componentes do jogo. Aqui é o modo geral, normal de jogo, vamos assim dizer. E ele mostra como faz um setup,
do jogo, qual lado do tabuleiro utilizar. Ele mostra, olha que legal, a engravura do navio e mostra todas as áreas do navio. Explica os termos-chave, os aposentos que eles chamam. Ele tem também um resumo do dia. Ele tem os gatos, tesouros e aqui as fases que a gente pescar, vai ganhar os peixes, que são as moedas do jogo. A fase de explorar. Depois a gente tem no explorar, que creio que a gente vai jogar as cartas. Na fase de aprender, na verdade, o explorar você vai fazer o draft das cartas. Na fase de aprendizado, você creio que vai escolher as cartas. Resgatar os gatos, onde você vai utilizar as cartas e as suas cestas para resgatar os gatos. Tem como funciona as cestas permanentes, normais, danificadas. A gente tem a parte de achados raros, mantendo as cartas e peixes, cartas especiais. E aqui o final do jogo, a pontuação final do jogo. E, como eu sempre falo, bem legal, ele mostra exemplos, vários exemplos detalhados, explicando como que funciona a pontuação do jogo. Aqui ele fala também como que quem vence, em caso de empates, o que acontece. E ele dá uma visão do modo solo. Aqui. Antes de falar do modo solo, olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. E o manual mesmo, opa, não tem o número da página ali. Então, o manual mesmo são 16 páginas, considerar o exemplo 17. Então, esse é o modo normal de jogo. Ele está explicando o modo solo, que os módulos de aprendizado, explicando as cartas, o Oshaks, que são os gatos diferentes, tesouros raros, e aqui perguntas frequentes a respeito do jogo. Manual total, 24 páginas. Olha só, a tradução foi feita pelo Romy. Olha que legal. Então deve ser um manual de excelente qualidade de tradução, além da qualidade gráfica e do material que ele é impresso. E como eu falei para vocês, ele tem este modo aqui, que é o modo familiar. É um manual diferente. Pode ver que é um manual muito mais simples do que o modo normal de jogo, que permite que você jogue com crianças. E também, caso as pessoas queiram regras mais simples, podem usar este modo familiar, ou seja, é uma página frente e verso, como se fosse uma cartolina, é um material mais rígido do que o que é feito o manual. Agora vamos aos cartonados do jogo. A gente tem as cestas, que a qualidade do cartonado parece muito boa. A gente tem as cestas que não foram usadas e as cestas após o uso. Então a gente tem aqui várias cestas. Olha só, a gente tem esse paintboard aqui, que os gatinhos são em formato Tetris, frente e verso, que é a mesma gravura. A gente tem também aqui os peixes, que são a moeda do jogo. Essa peça simboliza 5 peixes. Um peixinho só, que você vai gastar no modo normal do jogo para ficar com determinadas cartas. A gente tem um tesouro. Esses aqui são os tesouros comuns, que são meio laranjados. Temos também os tesouros raros, que são dourados como ouro, né? E esse foi o primeiro paintboard. O objetivo não é tirar todos os paintboards, mas mostrar de uma maneira geral para vocês. Olha só, aqui a gente tem os gatos roxos. Tirar uma peça que é um pouco diferente. A gente sempre tem sempre lembrando que tem o rabo deles, que identificam, em detrimento da cor. Aqui a gente tem os mesmos componentes, que são os tesouros raros, tesouros comuns e os peixes. Temos aqui os gatos verdes. Olha só a qualidade do paintboard, vocês estão vendo que está saindo tudo tranquilo.
Olha só, uns gatos mais magrinhos, outros mais gordinhos, fazendo pose. Achei bem interessante as gravuras dos gatos. Olha só, esse gatinho aqui. Dá a impressão que está fazendo aquele olhinho do gato de botas. Os gatos vermelhos. E aqui a gente tem o tabuleiro da ilha. Destacar, olha, saiu bem fácil mesmo. Esse frente e verso é diferente, olha. Aqui no caso é a ordem de turno e aqui é o número de rodadas que tem até o final do jogo. Ele tem, tá bem pequenininho, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Um gatinho verde, que é o modo família, e aqui pequenininho, olha só, um gatinho vermelho, que é o modo normal, sendo que aqui é a quantidade de peixes que você vai pagar para as peças que estão desse lado e aqui a quantidade que você vai pagar pelas peças que estão deste outro lado. Então, o tabuleiro tem a mesma gramatura dos tiles. Aqui a gente tem mais peixes e aqui a gente tem um gatinho diferente, que são os Oshaks, que permitem que você escolha qual a cor que você quer durante o jogo e você coloca um meeple da cor que você escolheu. Por fim, a gente tem a parte de baixo da caixa do jogo, aqui vocês podem ver a noção melhor de profundidade da caixa. Também tem acabamento interno, ó, é branco, não é áspero aqui. E uma coisa que eu achei legal, na lateral da caixa ele tem explicando sobre os tipos de gato do jogo. Olha só, com as cores. Aí ele explica também a ilha e quem é o vilão, que é o Veste Mão Negra. E mais tipos de gatos que possuem no jogo. Então, pessoal, esse foi o nosso quadro que vem na caixa do jogo A Ilha dos Gatos. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha. Qualquer crítica e sugestão é só postar aí embaixo, que é muito bem-vinda. E se vocês gostarem mesmo do nosso conteúdo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber novas mensagens de vídeos do canal. Beleza, galera? Falou então, fui!